Olá pessoal, boa noite. O título da nossa mensagem hoje é Da Angústia à Alegria. Ela está baseada no 1 Samuel, no capítulo 30, e a sequência dos estudos que a gente sempre vem trazendo para vocês no livro de 1 Samuel. Hoje nós vamos falar de um episódio no qual Davi ele vai com o rei de Ax, rei de Gate, dos filisteus, para guerrear contra Saul e os filhos dele. No meio do caminho, os outros príncipes falam assim para ele: olha, o que Davi está fazendo aqui junto com nós? Manda que volte, porque senão no meio da batalha ele vai se voltar contra nós. O rei de Gate fala assim: olha, ele nunca fez nada que o desabone, né? E só que daí ele manda ele voltar, e Davi ele caminha cerca de 3 dias de volta para casa, e quando ele chega em Ziglag, na cidade dele, a cidade está pegando fogo, e todas as pessoas foram levados cativos, os animais, as ovelhas, os cabritos, os bois, as 2 mulheres dele, foram todos levados embora. E nesse momento, o povo pega e fala assim: olha, Davi, nós vamos matar você, vamos apedrejar você, porque isso aí é culpa tua. Interessante que Davi, a hora que ele escuta isso, eles choram de ver as suas esposas, tudo que eles tinham perdido. E Davi pega e fala assim: olha, fala para Abimeleque, fala assim: olha, traz aqui o éfode e eu vou consultar a Deus. E ele consulta a Deus, e Deus fala assim para ele: olha, vai atrás que você vai recuperar. Mas eu quero dizer aqui para você que existem momentos na vida da gente que a gente passa por dificuldades, por aperto, por choro, por tristeza. Mas é nesse momento que nós temos que voltar o nosso pensamento para Deus, porque é só Deus que pode resolver os problemas. É só Deus que resolve as dificuldades, é Ele que nos dá a vitória, é Ele que resolve. E interessante que Saul, nos momentos que ele estava em dificuldade, que Deus não estava mais ouvindo, dando ouvidos à voz dele, ele pega e vai e busca o quê? Uma necromante. E Davi, ele vai e busca o quê? Deus. Ele busca forças em Deus. Comparando Davi com Jonas, nós vemos que Jonas, quando Deus dá a incumbência para que ele vá e pregue em Nínive, ele vai, prega, e primeiro ele foge, depois ele prega, mas depois ele pega e fala assim: ah, Senhor, eu sabia que o Senhor não ia trazer juízo sobre esse povo, eu sabia que o Senhor não ia fazer isso, o Senhor não ia fazer isso, e começa a se lamentar e chorar, ao ponto que ele fala: ah, Senhor, me mande a morte, porque eu não aguento mais isso. E Davi não, Davi ele se levanta e fala assim: olha, vamos buscar em Deus a solução. Se você for olhar o povo de Israel que saiu do Egito como escravo, que vivia escravo, Deus promete para eles a terra prometida, e no final 2 pessoas apenas alcançam a terra prometida, 600 mil pessoas ficam para trás. Por quê? Porque foram pessoas que não conseguiram ser vitoriosas, foram pessoas que reclamaram da sua situação. Aquelas pessoas, elas tinham o reino prometido, elas tinham a terra prometida, o reino prometido, mas para que elas alcançassem o reino, elas teriam que primeiro atravessar o deserto. Jesus, quando ele falou assim para nós: olha, no mundo eu vou dar para vocês uma vida abundante. Nós temos uma vida abundante que Jesus nos prometeu. Mas ele também nos disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas ele pega e fala assim: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vamos herdar o reino, a terra prometida, as mansões celestiais. Mas para que primeiro nós alcancemos essas mansões celestiais, nós também temos que passar pelo deserto. E o deserto é um lugar de provação, é um lugar de dificuldade, é um lugar de choro, é um lugar onde que você vai ser testado, onde que você vai ser provado. Até mesmo Jesus passou pelo deserto, e em dado momento Satanás vai tentar ele e fala assim: olha, transforma essas pedras em pães, atire daqui do pináculo, adore-me.
E por 3 vezes Jesus recusou as tentações de Satanás. Nessa nossa caminhada que nós estamos passando aqui na terra, nós temos o reino prometido. Davi tinha o reino prometido, mas aqui já havia passado 19 anos e a promessa do reino para ele ainda não havia se cumprido. Ele poderia muito bem falar assim: ah, Senhor, chega disso, está muito difícil demais esse reino, eu já tenho 600 homens sob o meu comando, eu já tenho o rei de Gate aqui, que tudo que eu faço, eu tenho até a proposta de ser chefe da guarda dele, eu vou trabalhar para ele, por que eu vou ficar me preocupando? Para que eu vou ficar esquentando a cabeça com tanta dificuldade, com tanto problema? Chega, não quero mais não. Não, mas ele não fez isso não. Ele levantou, ele foi lá, levantou do seu choro, foi lá e resgatou todo o povo de volta. A Bíblia fala que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem o quê? A alegria. Mostrando que se nós passamos por tribulações e por dificuldades, elas são limitadas. Porque Deus está ao nosso lado. Deus permite passarmos por tribulações e para dificuldades para que nós sejamos moldados à sua imagem, à sua semelhança. O ouro ele é um metal preciosíssimo, mas ele vem com muita impureza. E para que ele seja purificado, ele tem que passar pelo fogo. E nós, como os cristãos, nós temos que passar pelo fogo da purificação, passar pelo fogo para que nós venhamos a ser purificados e alcancemos a graça de Deus na nossa vida. Passaremos nessa vida por dificuldades? Com certeza nós passaremos. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, foi o que Jesus disse para nós. Em Apocalipse a Bíblia fala assim, que o diabo lançará alguns de vós na prisão. E a Bíblia fala que estareis na prisão por 10 dias, é uma tribulação de 10 dias. Ou seja, toda a tribulação, ela é limitada, ela não vai perdurar a vida inteira, porque Deus está sob o controle. O inimigo não tem controle sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós caímos em situações, caímos em tribulações por causa da nossa própria concupiscência. O nosso próprio desejo de querer ter, de querer ser, de querer fazer as coisas segundo os nossos corações, nós caímos em tentações, caímos no pecado da carne e somos levados a uma tribulação, mas por quê? Por causa das nossas próprias consequências. Isso aconteceu no caso de Davi, quando ele pecou com Betsebe. Ele teve longos períodos em tribulações, até ele escreve o Salmo 51, que ele fala assim: olha, os meus ossos pereceram dentro de mim. Ele fala assim que enquanto ele não confessou o seu pecado, ele se envelheceu, os seus ossos envelheceram, ou seja, doença espiritual. Muitas pessoas, elas se matam, elas tiram a própria vida porque a tribulação é tão grande e elas não têm esperança em Deus e eles acabam se matando por causa disso. Mas a Bíblia fala que nós teremos e passaremos por aflições, mas que nós, no Senhor, nós seremos mais do que vencedores. Tem um versículo que diz lá em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É maravilhoso, porque Jesus, quando esteve aqui na terra, ele passou pelas mesmas tribulações, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas tentações do que nós. E hoje ele está ao lado do Pai, intercedendo e advogando por nós. Ele conhece as nossas dores, ele conhece as nossas dificuldades, ele conhece aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós precisamos para viver nessa vida. Então, não se preocupe. Como Davi fez no momento de dor, no momento de dificuldade, ele se levantou e correu atrás. Existe um ditado que diz que o otimista, ele levanta e age, e o pessimista, ele senta e lamenta. Então, não seja um murmurador, porque os murmuradores não herdarão o reino, eles ficaram para trás, eles não entraram na terra prometida. Mas seja uma pessoa de fé, uma pessoa que acredita, uma pessoa que confia no Senhor e sabe que o Senhor vai dar o melhor para você. Tá bom? Fica com Deus, um abraço, até amanhã, no capítulo 31.